Opa! Bom, o capítulo começa com o Shen entrando no carro, e a Capitã Ning diz que vai ir direto ao ponto, e a informação de Oh Long está ligada a um caso especial, na qual envolve uma cientista do país deles que desapareceu há 2 anos atrás, e o Shen questiona o que, e que parece que eles pegaram um peixe grande, e Ning fala que pode-se dizer isso, mas o problema é que um terceiro país está envolvido, e o Shen pergunta se então ela vai o trazer por quê, e ela diz que aquilo não pode ser tratado pelos canais oficiais e causaria uma disputa internacional, e ele oficialmente não está vinculado a nenhuma agência governamental. Então, ele diz que entende e que aceita o trabalho, e ela diz que ver ele concordando tão rapidamente a tranquilizou, e ela diz que entrará em contato com ele assim que tudo estiver arranjado. E a propósito, a Huan Kai ainda precisa da ajuda dele, e ela pergunta se homens populares estão sempre ocupados, e o Shen dá uma risada e diz que precisa colocar Huan Kai de volta nos trilhos primeiro, e que faz um tempo que ele não olha lá, e Ning diz certo, e quando ele terminar os assuntos pessoais dele, ela entrará em contato novamente. Após um tempo, o Shen está no telefone, e ele diz à pequena Alteza que ele enviou para o e-mail dela as tarefas com as quais ela precisa cooperar, e que fique de olho no tempo, e ela enquanto come pizza diz uau, e que mais coisas divertidas para fazer. Já na sala de Huan Bing, ele diz a ela que ela parece estar exausta, e Huan Bing está com a secretária na sala, e ela diz querido, e que ele está ali, e ele vai até ela e começa a fazer uma massagem nos ombros dela, e ele diz que os negócios da família Ling estão em dificuldades agora, e os produtos falsificados da Huan Kai se espalharam, e na verdade, o único problema que resta são os vazamentos de dados internos, e ela pergunta o que, e ele enquanto mexe no computador dela, ele diz que já investigou, e no caminho para ali, ele enviou um e-mail confidencial, que só pode ser acessado dentro do grupo Huan Kai, e ele diz para ela só olhar, e ela enquanto assiste as coisas que o Shen tem para mostrar, em uma filmagem, um funcionário diz droga, e que eles estão prestes a lançar uma parceria estratégica com a Ubelize, e parece que eles vão fazer hora extra de novo, e que o Shen está ligando para uma reunião hoje à noite, e é uma pena que eles ainda não podem ver a proposta completa, ou eles poderiam se preparar com antecedência, e outra pessoa pergunta se preparasse para o quê, e que significa só mais horas extra, nada de novo ultimamente, e outra pessoa diz para ele manter as reclamações dele baixa, e se a diretora ali ou o Shen ouvir, ele pergunta se ele ainda quer o emprego dele, e Huan Bing diz Zhang Ming, chefe de aquisições, e se ela é a agente interna da família Ding, e o Shen diz sem pressa, e que continue assistindo, e Huan Bing diz que ela parece inquieta, e o Shen diz sim, principalmente o batimento inconsciente dos dedos dela é um sinal clássico de nervosismo, e a secretária diz à senhorita Li que ela precisa usar o banheiro, e o Shen segura no ombro dela, e diz que em tempos como aquele, o conselho dele é para ela se segurasse, e a secretária fica em choque, e Huan Bing apenas observa em silêncio, e o Shen diz para Huan Bing sincronizar a tela do computador de Zhang Ming, e que eles vão ver o que ela está fazendo, e Huan Bing diz que a evidência é sólida, e ela não pode deixá-la livre, e o Shen diz para ela esperar, e olhe, ela parou, e Huan Bing fica sem entender, e Ming parece estar desesperada, e o Shen diz que ela não poderá vazar mais arquivos confidenciais, e mesmo que quisesse, não conseguiria, e Huang modificou a rede da Huan Kai, e os dados só podem ser recebidos, não enviados, e Huan Bing se levanta com raiva, e diz que mesmo que ela tenha feito um teste de consciência da última hora e parado, eles não podem deixar os vazamentos anteriores dela passarem despercebidos, e o Shen a abraça e diz a ela que não se apresse e seja paciente, e que o verdadeiro show ainda não começou. E enquanto isso, a secretária está em pânico ali, e o Shen pergunta se ela quer responder ali ou ir ao banheiro para responder lentamente, e certo, e que ir ao banheiro também não vai ajudar, e Huan Bing fala para a secretária a dar o telefone dela agora, e no celular da secretária ela tem uma conversa com Wang Ting, e ele pergunta querida, por que ele não consegue abrir aquele arquivo classificado, e a secretária tinha respondido que já tinha relatado a eles, e eles estão esperando, e Wang pergunta se aquela idiota da Zhang ficou hesitando, e esqueça Zhang e faça ela mesma, e ele pergunta a que horas ela sai do trabalho, e que ele estará esperando no andar 1606, e que chegue cedo, e Huan Bing lê aquilo em silêncio, e após isso, ela grita com a secretária, dizendo que ela a criou como estagiária, confiou nela e manteve ela ao lado dela, e ela pergunta se a secretária a traiu, e o Shen faz Huan Bing se sentar, e diz que ela é apenas uma mulher comum cega de amor, e o verdadeiro problema é o Wang Zhaozin, o diretor de marketing, e Huan Bing diz que falando em Wang Zhaozin, ele é um dos maiores talentos de marketing da empresa, e que ela o tratou muito bem, e o Shen mostra no
telefone dele que de um lado um salário de 800 mil, do outro lado 8 milhões, e que Jing Yingzi e Jing Huilong realmente não são mesquinhos quando se trata de a derrubar. E Huan Bin diz um após o outro, todos os lobos ingratos, e ela se pergunta se será que ela falhou completamente como pessoa, e o Shen diz para ela não ser tão dura consigo mesma, e ele pergunta se Zhang não escolheu parar no final, e que a gentileza dela tem as recompensas, e nem todo mundo se preocupa só com dinheiro, e a secretária se ajoelha e diz à diretora ali que ela estava errada, e que ela não vai fazer isso de novo, e ela diz que jura, e Huan Bin se vira, e diz que ela até cuidou da secretária todos os dias durante as horas extras, e ela diz querido, e que eles não vão mais se incomodar com a Zhang Ming, mas ela não quer ver ela ali de novo, e que a mande para o sudeste da Ásia para dar cartas online, e quanto a Wang Zhaoxin, Deus para os cães, e copie isso nele, e a secretária chorando pede por favor, e que não a mande para o sudeste asiático, e que ela não quer ser uma traficante de sexo, e apenas a deixe ficar ao lado dela, e que ela será a serva leal dela para sempre, e ela diz que implora, e Huan Bin diz para ela sumir dali. Já em casa, o Shen diz a Huan Bin que agora que aquilo está resolvido, o deixa ajudar a relaxar, e Huan Bin no ouvido dele diz que hoje vai ser difícil para ele, e que ela quer mais, e precisa esquecer toda aquela bagunça, e ele diz que fará o melhor dele, e ela já sobe por cima dele, e diz que não se importa onde ele trabalhou nos campos ontem, e hoje ele a deve 10 vezes mais esforço, e ela dá um grito chamando o Shen. No dia seguinte, o Shen pensa que depois de tudo o que aconteceu na noite passada, todos deveriam estar dormindo até mais tarde, e ele se pergunta por que eles foram tão cedo. Na sala de estar, Lei Shen diz que é raro ver o Shen dormir até mais tarde, e parece que ele tem passado por muita coisa ultimamente, e o Shen pergunta a Lei, e se ele também está bem, e que ótimo, e Huan Bin diz que assim que Lei voltou para Donghai, ele foi ver como o Shen está, e o Shen diz que todo aquele caso suspeito só foi resolvido graças a Lei, e Lei diz mano, e que Gao e os outros foram presos, e que mexer com ele foi a má sorte deles, e o Shen diz que com Lei por perto, tudo ele obtém o dobro do resultado com metade do esforço, e Lei diz que Yu foi enganado por Yingzi, o lacaio dele, e agora ele está mal vivo com suporte de vida no hospital, e que caso raro, e agora que o velho colocou todos os ovos na cesta dele, ele não voltará mais para Donghai, e o Shen diz que hoje em dia tudo é conveniente, e é como se não houvesse distância entre eles, e Lei diz que pena que eles planejaram aquela estratégia da faca emprestada por tanto tempo, e ele se pergunta se agora a faca se foi, e se tem alguma coisa planejada para o próximo, e o Shen diz que a confusão recente deve manter Jing Huilong ocupado por um tempo, e ele provavelmente não tem energia para causar problemas por enquanto, e é o velho que é o mais preocupante, e com 80 ou 90 anos ele ainda assim é agressivo, e o império empresarial dele está se expandindo rapidamente pelo mundo, a menos que ele suprimir o ímpeto do velho, ele continuará apoiando Jing Huilong, e que o plano original precisa de uma atualização, mas os superiores estão de olho nele agora, e ele precisa entregar a prova dele antes de poder fazer algum movimento. E o Shen diz a Lei que enquanto ele estiver lidando com Hong Fa, fique de olho em Zhou Dai, Xiao Jie e o projeto de filme com a cunhada dele. E no plano dele de atualização, a cunhada dele, Zhou Dai, se tornar superstar é um passo crítico e Lei diz entendido, e que eles cuidarão da coisa grande, enquanto ele termina o exame dele. E o Shen diz que primeiro vai ajudar Huan Bin com alguns problemas menores, e ela tem passado por momentos difíceis ultimamente, e Huan Bin diz querido e desculpa incomodá-lo, e aí o Belly quer que ela faça hora extra no novo processo deles, e que ela acha que ele vai lidar melhor com isso do que ela, e ela pensa que ouviu dizer que o Yurong quer recrutar as irmãs Hua para competir com ela, e ela pensa que precisa destruir o plano dela antes que comece. 2 horas depois, na nova fábrica da Yu Belly, Hua diz que elas estão prestes a iniciar a produção completa, então tudo tem que estar impecável, e aquela linha está ligada ao Sr. Wu e à Senhorita Li, e que elas não podem se dar ao luxo de cometer erros. E o Shen diz a Hua e Bei que não é tão sério, e Hua Vermelha diz o Shen, e Bei Vermelha pergunta por que ele está ali, e o Shen entrega um presente a Hua e pergunta o que há com ela, e que ela parece totalmente exausta, e quanto a Bei, ele diz que aquelas olheiras dizem que ela não dorme há 3 dias, e Bei diz que elas estão fazendo hora extra todos os dias para o projeto dele, e é mais importante para ela do que a própria vida dela, e ela diz sério, e Hua diz ei, e que não diga aqueles problemas, e o Shen diz para elas duas irem se sentar, fazer uma pausa e descansar bem, e que ele cuidará dos testes. 3 horas depois, o Shen diz que agora está tudo bem, e ele diz para o pessoal que é hora de sair, e o Shen diz a Hua e Bei que ele vai levar elas duas para um spa, e ele garante que elas duas vão se sentir refrescantes, e elas felizes respondem sim.
Depois de um tempo, no quarto de massagem, Bei pergunta a Hua se o Shen é tão lento e o que ele está fazendo, e dois massagistas entram no quarto e diz olá, e que eles estão marcados para hoje à noite, e o Shen aparece e diz a eles que o turno deles já estão coberto, e que eles terminaram ali, e que ele cuidará daquelas duas, e Hua pergunta o que, e se ele não vai com elas, e Bei diz que espere um segundo, e ela pergunta se ele é, e ambos os massagistas saem dali, e o Shen diz senhoritas, divirtam-se, e Bei pergunta se o Shen, se ele não é quem está cuidando do spa delas. Após um tempo, o Shen está se preparando para começar a massagem nas duas, e ele pega um pouco de óleo e começa a passar nas costas de Hua, e ela fica vermelha enquanto ele massageia as costas dela, e depois o Shen começa a passar o óleo e a massagear os pés dela, e ele diz para ela não pensar em mais nada, e apenas limpar a mente dela, e Hua pensa que o calor das mãos de Shen é tão confortável, e o Shen começa a passar o óleo no corpo e a massagear a Bei, e ela pergunta ao Shen onde ele está pressionando, e o Shen enquanto massageia as duas ao mesmo tempo, ele responde a Bei que o ponto períneo, e que a técnica deve ser precisa para equilibrar o yin e o yang, o fogo subindo da água e as flores desabrochando na neve, e ambas começam a sentir prazer. E o Shen fala como diz o ditado, a raiz celestial e a caverna lunar descansam em silêncio, e todos os 36 palácios são primavera, e que 3 minutos para equilibrar o yin e o yang, e 5 minutos para eliminar a fadiga, e sessões regulares ajudam a manter a beleza, e ele diz a seguir, ele usará técnicas indianas antigas para regular os 7 chakras dela, e ele diz a Hua e Bei que aqui vai ele, e Bei só gritou Shen excitada, e Hua só consegue gemer, e ambas alcançam o estado de Buda. Depois do spa, as rejuvenescidas irmãs voltaram ao trabalho. Em outro lugar, com mudanças do pessoal da Phantom, os projetos da empresa foram retomados. No dia seguinte, o Shen diz a Capitã Ning que ele já encarou os assuntos dele, e ele diz para eles falarem sobre a missão, e ele pergunta qual é o problema com aquela cientista desaparecida, e Ning diz que alguns anos atrás, a professora Yilan, do Instituto de Flora e Fauna Raras do Sudeste, estava em um navio de pesquisa que foi atingido por ondas tranquilas no mar, e ela pergunta se ele quer saber que tipo de ondas são aquelas, e ele diz que é uma onda bizarra com mais de 60 metros de altura, facilmente capaz de virar um cargueiro oceânico. Então, o navio da professora Yi, e Ning diz que os navios deles de resgate procuraram a área por um longo tempo, e sem sorte, eles pensaram que ela tinha morrido, mas de acordo com as informações de Xinglong, a professora Yi ainda está viva naquela ilha, e o Shen pergunta então, e o incidente internacional que os militares mencionaram da última vez, e Ning diz que porque nos mapas internacionais de verdade, aquela ilha não existe, e o Shen diz que agora ele está ainda mais confuso, e Ning diz para ele não se preocupar, e que ela vai explicar tudo, e os britânicos e franceses, rivais de longa data, lutaram pelo controle colonial ali por volta do século XV, e no século XVII a Grã-Bretanha começou a se concentrar na Índia, então a França construiu portos avançados nas principais rotas marítimas para sabotar elas, e os britânicos atacaram a ilha, mas os franceses eram melhores nas construções de fortificações, e a luta se arrastou até as guerras mundiais modernas. E o Shen diz um momento interessante, e ele pergunta a ela se foi durante o tempo em que a geração mais jovem da França estava exausta que a Grã-Bretanha se moveu, e ela responde que ele está afiado como sempre. E os britânicos desembarcaram novamente e usaram o gás venenoso mais mortal da época contra os franceses, que estavam alojados lá dentro, e os defensores franceses morreram horrivelmente, e a ilha inteira se transformou em um inferno. E o Shen escuta em silêncio, e Ning diz que o uso de gás venenoso era inaceitável internacionalmente, então os britânicos conscientes dessa imagem não reivindicaram publicamente a ilha depois disso, e com o tempo ela foi abandonada, e após a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos apagaram a história da ilha, afirmando que o excesso de gás dos pântanos a tornaram inadequada para humanos, e eles a removeram de mapas e de registro de satélite, e o Shen questiona se então é isso que eles querem dizer com disputa internacional, e ela diz exatamente, e se eles aterrissarem lá, será como desenhar velhas poeiras sobre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha na frente do mundo inteiro, e é por isso que ninguém é mais adequado para esta missão do que ele, e o Shen diz que não o bajule, e ele fará o melhor dele, e ela diz que na verdade o sogro dele pessoalmente insistiu em atribuir aquela missão a ele, e Li Maoren diz que dê aquilo ao genro dele, o Shen, e se ele falhar, ele o demitirá e assumirá total responsabilidade, e Ning diz que foi isso que ele disse, e o Shen diz uau, e que ele realmente se dedicou com tudo, e Ning diz que enviou as coordenadas da ilha para o telefone dele, e que ela vai o deixar 12 milhas
milhas náuticas da marinha, e o resto é por conta dele. E ele diz a ela que aquilo foi apenas um teste da organização, e parece um pouco exagerado. E ele questiona se ele terminar, se haverá alguma outra recompensa, e ela diz bem, e isso depende da esposa dele. E ela pergunta se talvez haja uma recompensa melhor, e quem sabe, e o Shen fica vermelho. E em pensamento ele imagina Nin com uma roupa curta de policial e um chicote, e ele se pergunta se então aquilo significa que a Capitã Ning está na verdade o dando uma recompensa especial, e ele diz a ela que ela está o deixando animado e certo, e que eles vão lá. Uma semana depois, no Oceano Índico, o Shen está indo em direção à ilha de lancha, e ele enquanto olha no binóculos dele, e ele pergunta se uma ilha deserta tóxica e infernal, e que não parece. Mas para mantê-lo escondido, eles devem ter mantido sob constantes condições temporal e tempestades perpétuas, e o Shen continua indo em direção à ilha. E ele vira a lancha e diz de jeito nenhum, e ele questiona se Recife está longe da ilha. Então, ele para a lancha ali, e ele pensa que pelo menos 4 milhas náuticas, aproximadamente 7 km de distância, e que a lancha só pode manobrar cuidadosamente ao redor, e ele coloca a roupa de mergulho e começa a entrar no mar, e ele diz que aquela ilha parece estranha, mas ele se pergunta do porquê alguém precisando de resgate estaria ali, e o Shen começa a nadar até a ilha. Depois de chegar na ilha, ele pensa que ainda bem que ele vem treinando naquela última semana, caso contrário, nadar até ali teria o matado. Então ele analisa a ilha, e ele pensa que aquele farol parece estar abandonado há muito tempo, e enquanto ele andava pela ilha, uma mulher está com um pedaço de pau atrás dele, e ela aponta para as costas dele, e diz para ele não se mexer, e o Shen fica sem entender o que está acontecendo, e ele vira a cabeça em silêncio e levanta as mãos, e ela grita dizendo que o disse para ficar parado, e o Shen diz irmãzinha, e que ele estava passando, e o barco dele bateu em Recife e encalhou, e ele diz que realmente não é uma pessoa má, e a mulher pergunta quantas pessoas admitiriam que são más, e o Shen pensa que as palavras da irmãzinha o deixaram sem palavras, e parece que ele tem que começar a atuar, e ele diz que foi mergulhar na água do mar o dia todo, com fome, sede, cansaço e com sono, e que ele pode estar morrendo, e ele diz irmãzinha, e a mulher fica em silêncio, e o Shen pensa que parece que aquela garota não é muito sentimental, e que ele tem que se esforçar e continuar blefando, e ele diz querida irmã, e talvez ele não possa mais a encontrar, e se ela ainda estiver viva, ele espera que ela esteja bem, e a barriga dele ronca, e ele enquanto finge chorar, ele fala que acha que aquela é uma reunião para eles, irmãos, e a mulher pergunta se ele tem uma irmã, e o Shen fala que dizem que o navio da irmã dele desapareceu por ali, e que ele sente muita falta dela, e a mulher diz que tinha um irmão mais novo, mas ele se foi agora, e ela ainda pensa nele com frequência, e ela diz para ele não chorar, e que ele é um adulto e está chorando pela falta da irmã dele, mas ela sente que ele não é uma pessoa má, e ele diz que a disse desde o começo que ele não era uma pessoa má, e ela diz certo e que eles vão parar por ali, e ela diz para ele esperar um pouco por ela, e quando ela terminar as coisas dela, ela a leva de volta para comerem um pouco, e a mulher volta para a água, e ela pega uma sacola e diz para eles irem lá, mas é para ele se lembrar de não falar e não fazer nenhum barulho alto, e ela pergunta se ele entende, e o Shen diz que entendido, e enquanto eles estão andando pela ilha, o Shen pensa que uau, e tem armadilhas, e a mulher começa a puxar uma coisa, e o Shen se pergunta se túneis secretos também, e a mulher diz para ele entrar primeiro, e dentro do esconderijo, a mulher diz para ele beber aquilo, e outra mulher chama a loira de Oliver, e pergunta por que ela trouxe um homem de volta, e se ela não sabe o que acontece se elas entrarem em contato com homens ali, e Oliver diz mãe, e que ele não é um cara mau, e que ele foi para o mar procurando a irmã, e apenas dê comida e água a ele, e quando ele recuperar as forças, ela o fará sair, e a mãe de Oliver pergunta se ela acredita em tudo o que ele diz, e se ele correr pela ilha e for visto por aquele cara, e que não só ele vai morrer, mas elas também serão punidas, e o Shen, enquanto bebe a água, ele se pergunta quem é esse cara, e que tipo de coisa as assustam tanto naquela ilha, e a mãe da Oliver diz que além disso, hoje é o dia em que elas entregarão suprimentos, e nada pode dar errado, e ela com uma corda na mão diz para Oliver amarrar aquele homem para ela, e que ela lidará com ele quando ela voltar, e outras mulheres começam a aparecer ali, e Oliver pergunta se ele já bebeu o suficiente, e se sim, coopere agora, e as mulheres começam a amarrar o Shen, e ele em pensamento diz que se aquilo fosse em qualquer outro lugar, aquela situação poderia parecer apimentada, mas naquela ilha, mesmo cheia de mulheres e garotas, o ambiente é totalmente diferente, e Oliver diz para ele não se movimentar, e contanto que ele se comporte, ela vai convencer a mãe dela o deixar aí, e quanto à comida, espere um momento, e que ela vai para a cozinha agora.
Meia hora depois, Oliver volta com um prato e ela diz que a comida está pronta e venha comer. E o Shen, com receio de comer, pergunta se elas comem aquilo, e no país dele até o gado come melhor do que aquilo. E Oliver pergunta o que ele está dizendo e que isso é delicioso. E ele, enquanto tenta comer, ele diz que isso tem um gosto pior do que parece. E Oliver diz para ele não desperdiçar comida. E ele diz que deu uma cheirada e que tem batatas, peixe e o que parece ser algum tipo de ovo. E na cidade natal dele, aqueles ingredientes poderiam deixar pratos gourmet bonitos e cheios de sabor. E ela pergunta se seria melhor. E ele diz que sério e que com certeza. E que seria pelo menos 100 vezes mais saboroso. E ele pergunta se ela quer que ele cozinhe para ela provar. E ela pergunta se ele sabe cozinhar. E após um tempo, várias mulheres perguntam que cheiro é esse e que cheiro maravilhoso. E outra mulher pergunta como a comida pode parecer tão boa. E outra mulher diz que não consegue parar de babar. E a mãe da Oliver volta e pergunta o que ele está fazendo e por que a Oliver desamarrou o homem. E Oliver diz mãe e que ele é da terra da comida gourmet. E aqueles pratos são pratos da terra natal dele e que ela deveria experimentá-los. E após ela experimentar, ela diz que é realmente delicioso e Oliver diz certo e que elas vão comer primeiro. E a mãe da Oliver diz hora de comer. Depois de comerem, Oliver diz uau e que sabor duradouro. E se possível, ela realmente gostaria que ele pudesse ficar na ilha, mas isso é impossível. E que ela não tem certeza se consegue convencer a mãe dela a deixar ele ficar um pouco mais. E ela diz a propósito, ela pergunta se ele estaria disposto a ensinar a cozinhar. E o Shen diz que acha que aquilo não está fora de questão. E a mãe dela diz para ela não perder a cabeça. E se ela esqueceu que elas têm algo grande para fazer em breve. E Oliver diz não. E que ela não esqueceu. E a mãe dela diz que não há garantia de que vai dar certo. E se as coisas não derem certo e ela se envolver com aquele homem, então ela sabe as consequências. E ela pergunta se ela não precisa lembrar do último desastre. E Oliver fica apreensivo enquanto se lembra do que aconteceu. E a mãe dela pergunta o que elas farão agora. E Oliver diz que entendeu. E ela pede desculpas ao Shen. E ele se pergunta o que exatamente é essa coisa grande que ela mencionou. E que aquela ilha é cheia de mistérios. E que ele precisa encontrar um jeito de obter mais informações da Oliver. Bom, chegamos a mais um final de resumo. E se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí embaixo. E se estiverem pelo celular e puderem hypar o vídeo, vai estar ajudando muito o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.